gente! Então, bora lá para nossa aula de redação e hoje a gente vai falar sobre as cartas argumentativas. Em 2017, a carta argumentativa foi fragmentada, por isso que eu chamo de as cartas argumentativas. Até 2016, todas as provas da UFO, quando vinham a carta, e todas as provas apareceu carta, é o gênero que é cobrado todos os anos, então sim, eu tenho uma grande expectativa para que esse ano também venha alguma carta. Até 2016, sempre no comando vinha: escreva uma carta argumentativa para fulano falando isso. Em 2017, o Alvo apresentou um novo edital em que fragmentou a carta argumentativa. E agora, a carta argumentativa são 3. Ela pode ser uma carta de reclamação, uma carta de solicitação ou uma carta aberta. Ai, meu Deus, Ayane, por que a Alvo fez isso? Então, na verdade, são 13 gêneros. Não, minha gente. Por quê? Porque vocês vão perceber, quando a UFO já falava, escreva uma carta para o fulano pedindo isso, era uma carta de solicitação. A UFO agora só deu nome aos bois, entendeu? Então vocês já faziam carta de solicitação, vocês já faziam carta de reclamação. A única que realmente tem algumas peculiaridades é a carta aberta. Mas todas elas têm a mesma estrutura: cabeçalho, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura, a mesma questão de margem, a mesma quantidade de linhas, todas têm a mesma estrutura. O que muda de uma carta para outra é a intenção. A carta de solicitação você vai escrever para pedir alguma coisa. Na carta de reclamação você vai escrever para reclamar, mas é a mesma coisa. Uma carta argumentativa, todas elas são argumentativas. Então, o corpo do texto tem que apresentar argumentos. A sua introdução tem que apresentar tese. A sua conclusão tem que ser uma conclusão de texto argumentativo. Uma conclusão que retome o que foi dito, que reafirme a sua tese, faça algum prognóstico, que pode dar ou não soluções, que pode apresentar como vai ficar o futuro diante disso, e por que eu estou discutindo isso, qual a importância desse assunto, enfim. Todas essas cartas apresentam as mesmas características. O que muda é a intenção. E a carta aberta tem algumas peculiaridades, eu vou mencionar aqui enquanto a gente estiver lendo, mas muda basicamente duas coisas só: o vocativo e a despedida. São as únicas coisas, e a assinatura. São as únicas coisas que mudam, mas todas elas têm que ter despedida, todas elas têm que ter assinatura no mesmo local, da mesma forma. E vocês vão perceber que é muito tranquilo, gente. Não são 3 gêneros diferentes. É a mesma coisa, muda apenas a intenção da escrita. Então, nesse ano, eu acho que vai cair carta de reclamação. Por quê? Em 2018 caiu a carta aberta. Em 2019 caiu a carta de solicitação. Então só falta a carta de reclamação aparecer. E como todos os anos vem uma carta, eu acredito fortemente que vem uma carta esse ano. Mas tem uma diferença, porque diferente dos outros anos, esse ano só vem 2 gêneros, né? Só vem 2 opções para vocês. A prova, ela é igual para todos, assim, muda a questão da ordem, mas o conteúdo é o mesmo. E para todo mundo, independente do curso, vão aparecer 2 situações. Antigamente apareciam 3 situações, ou seja, 3 textos motivadores com 3 gêneros diferentes, e vocês tinham que escolher uma dessas situações para escrever. Nesse ano vai aparecer 2 situações, então vão ter 2 textos motivadores diferentes, com 2 gêneros diferentes, e vocês têm que escolher uma dessas situações para fazer. Como nos outros anos tinham 3 opções, a presença da carta era certeza que ia cair. Esse ano, como é só 2, restringe as possibilidades, né? Porque a gente tem 10 gêneros. Mas em 2017, que também foi o ano atípico, que veio uma prova bem diferente, bem similar, na verdade, a que vocês vão fazer, também foi em 2 dias, enfim, mas tinha algumas diferenças. Mas também eram apenas 2 opções, e veio mesmo assim a carta. Então eu acredito fortemente que vem uma carta, e que vem a carta de reclamação
porque ela ainda não apareceu. Mas, gente, se vier... Ah, a Nayana falou que quer uma carta de reclamação e quer uma carta de solicitação. Gente, é a mesma coisa. Só muda a intenção da escrita, o conteúdo da carta. Mas o formato, as marcas obrigatórias, tudo que tem que ter é a mesma coisa para independente da carta. E se não vier uma carta também, eu tô chutando. É uma aposta minha, mas não é uma regra. Eu não sei, eu não tenho contatos com ninguém lá da UF. Então... vou falar para vocês como que é essa carta, mostrar um exemplo de uma carta que também foi de um aluno, que também escrevia de forma muito brilhante. Essa redação foi a primeira vez que ele escreveu uma carta argumentativa e a primeira vez que ele escreveu uma carta para a UFO. Então, vocês vão perceber que mesmo assim ele acertou muitas coisas. Algumas coisas de estrutura estão erradas, eu vou mostrar para vocês. Mas o texto muito bem escrito, coerente, coeso. Eu gosto muito, gosto muito das redações dele. E essa foi a primeira correção, porque normalmente os meus alunos, eles fazem a redação, eu corrijo e eles mandam a reescrita dessa redação. Essa aqui foi a primeira redação. E eu peguei a primeira escrita justamente para mostrar os erros que são erros muito comuns em quem vai escrever a carta pela primeira vez. Antes de tudo, eu também quero avisar que muita gente tem me perguntado sobre as aulas de redação. No momento, gente, eu não tenho nenhuma vaga, nem para correção minha, eu pegar os alunos corrigir, e nem na turma de correção que a gente abriu, que são com outras corretoras, né? Uma equipe de correção. Todas nós estamos com toda a nossa agenda lotada com alunos, porque principalmente depois que a UF lançou a nova data, teve uma demanda maior. Então, quando abrir turma, quando abrir vaga, eu vou avisar lá no Instagram. Por isso que é importante vocês sempre acompanharem lá e eu vou avisar preferencialmente nos stories. Então, vocês acompanhem por lá, tudo bem? Então, eu vou mostrar para vocês a carta. Quem é meu aluno já está cansado de ouvir sobre esse texto motivador aqui. Quem participou da semana Descomplicando a Redação da UF também está cansado, porque eu falei dessa redação. Mas, gente, é porque eu acho esse texto motivador, ele tem alguns gatilhos para alguns erros que são muito frequentes. Então, com esse texto motivador, eu já consigo falar muitas coisas que muita gente erra, e não só na carta, mas erra na redação como um todo. Porque eu vou mostrar para vocês a questão de obedecer o comando, que isso muitos alunos não cumprem com isso. Então vamos lá para a carta. Deixe o seu like, não esqueçam disso. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber a notificação quando vir um vídeo novo. E se você está gostando disso e conhece alguém que vai fazer a prova da UF, mande esse vídeo para ele. Fala assim, você tá sabendo lá no cursinho tá tendo essa semana de esquenta pro nosso intensivão que vai acontecer? Acompanhe esses vídeos, porque isso vai ajudar tanto essas outras pessoas quanto me ajuda também. Certinho? Então, bora lá para esse texto motivador e essa redação de hoje. Esse aqui é um texto que fala sobre a violência no futebol. Essa é a temática, violência no futebol. Foi um texto que caiu em 2010. Ele começa a falar sobre como todo esse esporte ele está permeado de violência. E aqui ele vai mostrar as facetas dessa violência. Como que essa violência se manifesta. E aqui ele começa falando já do linguajar, dos jargões que existem no futebol, como pontapé inicial. E isso mostra já um linguajar de violência. Por que pontapé? E aí ele começa esse questionamento. Tem toque inicial, primeiro ato, abertura, ato inicial. Por que tem que ser pontapé? Que é uma palavra que remete a uma violência. E aqui também ele fala que desde cedo a gente tem essa supervalorização da macheza. Por quê? Porque futebol é coisa de homem. Tá sempre restrito ao ambiente masculino, com que seja um ambiente mais hostil. Sempre tem esse imaginário, né? Coisas de homem é mais hostil, homem é mais violento, a mulher é delicada, brincar de boneca, brincar de casinha. Então isso reforça esse estereótipo, esse machismo, e reforça também a violência no futebol. Então é uma via de mão dupla. Aqui também ele volta falando sobre essas questões que a gente normaliza essa violência. Então, futebol é isso mesmo, isso é coisa de futebol, tá normal. E a gente ouve isso não só dentro do futebol, dentro do esporte, durante a partida, como a gente ouve isso nas transmissões, a gente ouve isso dentro da nossa casa, quando a gente tá assistindo. Então, a gente normalizou essa violência. E aí, essa violência, ela se expande também para a torcida. Então, as torcidas trazem cânticos de guerra, xingamento. Quem aqui já foi no estádio? Eu já fui num jogo uma vez, sou corintiana. Fui assistir Corinthians e Cruzeiro aqui em Uberlândia.
E, gente, a gente é levado. É uma hora que o juiz estava roubando e, de repente, eu estava lá gritando, mandando o juiz ir tomar naquele lugar. E eu tinha, sei lá, eu acho que eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos, estava no primeiro ano. Então, assim, a gente é levado por isso. A gente é levado pela violência e é uma onda mesmo. E aí, mais uma vez, eles voltam aqui falando que a gente normalizou isso é coisa do futebol. E aqui também vem falando como dentro, as próprias palavras técnicas do futebol, né? Como lá no começo ele fala dessas questões do pontapé inicial, aqui também ele volta nessa temática sobre time defensivo, time ofensivo, time agressivo, retranca. Então, que são termos violentos, utilizados em contextos de violência. Duelo, combate, mata-mata são termos que caracterizam atos do futebol e que são utilizados na violência. E aqui, mais uma vez, ele vem falar sobre como tudo isso envolve todos, envolve torcedor, envolve jogadores, e como lá dentro fica parecendo uma faixa de Gaza, parece um conflito, uma guerra. A gente entrou numa guerra, iniciou uma partida, iniciou a batalha. Inclusive, essa é uma expressão utilizada, né? Aqui volta nas torcidas, mas aqui focando nos nomes: fúria, mancha, comando, facção, gangue. Então aqui fala como tudo do futebol está envolvido por um contexto de violência. E que antes não era assim, e que existem alternativas para isso. E por a gente normalizar, nós também somos culpados por esse cenário. Dado todo esse texto, que inclusive isso aqui é o quê, gente? Quem consegue identificar esse gênero? Isso aqui é um texto de opinião. Então, é uma pessoa falando em primeira pessoa para um jornal, para uma revista, percebam aqui, ó. Observatório é uma revista, é um artigo de opinião, que é a mesma coisa que texto de opinião. Escrito em primeira pessoa, falando a opinião dessa pessoa sobre a violência do futebol. E aí vamos lá para o comando. Redige uma carta argumentativa ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, ao presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, que era o presidente na época, né, pensando que 2010 essa prova, propondo formas de combater a violência no futebol e argumentando a favor de suas propostas. Então você tinha que fazer duas coisas: propor formas de combater a violência e argumentar a favor da sua proposta. E essa carta seria direcionada ao Ricardo Teixeira, que é o presidente da CBF. Lembrando aqui que em 2010 ainda vinha só isso, carta argumentativa. A partir de 2017 veio carta de solicitação ou uma carta aberta, já vem o subgênero desse gênero, ok? Então vamos lá para a redação que esse aluno fez. Primeira coisa aqui, o cabeçalho. Brasília, 5 de maio de 2020. E aqui tem várias questões nesse cabeçalho. Primeira coisa é que o cabeçalho ele tem que ser escrito rente à margem esquerda. Essa é a regra. Cabeçalho rente à margem esquerda. Pode utilizar qualquer cidade, não tem que ser da cidade que você está escrevendo. Você pode escrever qualquer cidade aqui, vírgula, 0,5, isso aqui é um erro muito comum. Gente, não existe zero antes de número. A gente escreve esse zero por uma questão de estética. Por exemplo, eu estou divulgando o nosso intensivão que vai acontecer no dia 31 e no dia 1º de outubro. E eu sempre digito 31 do 10 e 01 do 11. Por uma questão de estética. Mas, de uma forma formal, não existe zero antes de nenhum número. Nem na matemática isso existe. Então, não pode ter esse zero aqui. E aqui o mês é com letra minúscula. Muita gente escreve com letra maiúscula. Dia 2020. E tem que ter ponto final. Então, faltou um ponto final aqui. Esse zero está errado e aqui tem que ser escrito rente à margem esquerda. Aqui, ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, tem 2 erros. Primeiro, não saltou linha. Depois, o cabeçalho salta uma linha. O vocativo tem que ser escrito aqui, no mesmo distanciamento, no mesmo espaçamento da margem. Isso aqui está correto. Tem gente que escreve aqui, por exemplo, no meio da folha. Não, é a mesma margem que você utilizar no parágrafo, é a mesma margem do vocativo. Só que aqui não é ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Nós temos que usar os pronomes de tratamento. Ai, Naine, como eu sei qual pronome de tratamento eu uso? Gente, tem tabelinhas, tem várias tabelinhas no Google. Você decora aquela tabelinha. Vocês não tem que decorar toda a tabela, porque dificilmente vocês vão escrever, por exemplo,
uma carta ao reitor, e para o reitor você usa vossa magnificência. Mas você é aquela tabela que guia, ok? Não é ao presidente da Confederação Brasileira. Isso aqui não é remetente, não, que você não tá escrevendo isso lá no envelope. É diferente. Isso aqui é o corpo já do seu texto. Então, é Vossa Senhoria, Senhor Presidente. Por que Vossa Senhoria? Porque o presidente da CBF é um cargo importante aqui no Brasil. Então, só que ele não é alguém do governo para você ter que usar a Vossa Excelência. Mas não é alguém que não é tão importante para você usar só o Senhor. Então, é Vossa Senhoria, Senhor, tem que ter tudo isso e tudo com letra maiúscula. Vossa Senhoria, Senhor Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira. Está correta essas vírgulas aqui, porque ele está nomeando o presidente. E de qualquer forma, mesmo se não tivesse, isso aqui é dispensável o nome dele, é dispensável aqui no vocativo, porque você já está colocando o cargo. Se você coloca o cargo, não necessariamente você precisa colocar o nome da pessoa. Tem que ter uma vírgula aqui no final, isso está correto. Salta uma linha e começa o texto. Isso aqui, gente, não existe. Isso aqui é um erro muito comum. Porque as pessoas entendem, acham que o vocativo, que é isso aqui, ao presidente tal, é o que eu disse. É o que você escreve lá no envelope. E não. O vocativo é já direto. A gente não escreve ao fulano. A gente escreve Vossa Senhoria. A gente já está chamando a pessoa. Isso que se chama vocativo. Você está chamando Senhor Presidente tal. Ou senhor secretário, vossa excelência, excelentíssimo senhor secretário do meio ambiente, excelentíssimo senhor ministro do não sei o que, ministro da educação. Você não escreve ao, isso aqui não é remetente, é vocativo, são coisas diferentes. Então você só escreve o vocativo, você não tem que escrever duas vezes. Você não escreve remetente e vocativo, é só vocativo. E aí dispensa isso aqui. E não é prezado, Senhor, porque ele é uma pessoa importante. Prezado é para amigo, é para uma pessoa íntima. E vocês não vão escrever cartas argumentativas para pessoas íntimas. Cartas para pessoas íntimas são cartas pessoais e esse gênero não cai mais na UFO. Então, prezado, caro, isso nunca vai estar presente na redação de vocês. Aqui seria, o vocativo seria Vossa Senhoria, Senhor Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, vírgula. Salta uma linha, começa a carta. Escrevo para condenar sua atitude omissa em relação à desenfreada violência no futebol, de forma a normalizar a braveza no esporte. Aqui eu fiz um X no omissa, porque vocês vão ver que repete aqui na linha 7, omissa, e tem que repetir após 5 linhas de distância. Essa é a regra, repetir palavras após 5 linhas. Senão, arruma um sinônimo aí para essa palavra. Aqui, da mesma forma, já vou mostrar tudo que eu marquei de repetição. Futebol é usado na linha 6, na linha 7 e na linha 11. 3 vezes no mesmo parágrafo. E aqui, violência é usado na linha 6 e depois na linha 8. Perde ponto. Porque uma das coisas que é avaliado em redação é vocabulário. Então, se você repete a mesma palavra várias vezes, é porque você não tem vocabulário. E aí você perde nota por isso. Eu saquei em relação a, porque faltou uma crase aqui. E de forma a normalizar a braveza. Qual foi o sentido que deu isso aqui? Escrevo para condenar sua atitude, de forma a normalizar a braveza. Ou seja, eu estou escrevendo de forma a normalizar a braveza no esporte. Não faz sentido. O que normaliza a braveza no esporte é a violência no futebol. Só que, forma que foi escrito, utilizar essa expressão de forma, ainda mais depois de uma vírgula, remete a escrevo para condenar. Então, aqui, uma solução seria a qual normaliza, porque aí você estaria retomando a violência no futebol que acabou de ser citado. Por discordar radicalmente de seu comportamento quanto à omissão do combate à violência no futebolismo, gostaria de expor o meu ponto de vista a respeito. Aqui também faltou uma crase, combate à violência, e aqui também faltou um complemento. Expor o meu ponto de vista a respeito disso, a respeito dessa temática, a respeito desse assunto, faltou um complemento aqui. Isso aqui que foi feito está muito bem escrito. Por quê, gente? Isso aqui tem que estar presente na introdução da carta argumentativa de vocês. Tem que estar. É uma coisa obrigatória. Na introdução, vocês precisam falar o motivo da escrita.
Por que vocês estão escrevendo uma carta para o presidente da CBF? Por que vocês estão escrevendo uma carta para o presidente do país? Por que vocês estão escrevendo uma carta para o ministro da Educação? Tem que ter, estou escrevendo essa carta por isso. Tem que ter isso, não essa expressão, né? Mas aqui, ó. Então, escrevo para condenar, por discordar, quero mostrar o meu ponto de vista. Ao falar quero mostrar o meu ponto de vista, você está falando o motivo da sua escrita. Aí muita gente usa essa expressão. Venho por meio dessa para. Não utilizem a expressão venho por meio desta. Isso é uma expressão muito clichê, muito. Nenhum corretor gosta dessa expressão. Até arrepio quando eu vejo um trem desse. Gente, todo mundo escreve isso. E nas nossas redações a gente tem que ter diferenciais. A gente não pode escrever uma coisa que todo mundo escreve. Então não escrevam essa expressão. Venho por meio dessa, ok? Vocês vão mostrar a intenção da escrita, o objetivo daquela carta, por meio de outras expressões, como foi utilizado aqui 2 vezes. Escrevo para condenar, está falando o motivo da escrita, e gostaria de expor o meu ponto de vista, está falando o motivo da escrita. Sou o presidente de um clube esportivo da Série A do Brasileirão e vejo a necessidade de intensificar as políticas de mitigação da fúria no futebol, devido à ideia enraizada na sociedade que o sujeito masculino deve ser agressivo, bem como o racismo perpetuado pelas torcidas. A primeira coisa esse período está muito extenso. Isso aqui é um outro erro muito comum de alunos, é escrever período extenso. Começar a escrever e não parar. É igual eu falando aqui com vocês. Começo a falar e não paro, não coloco ponto final nas minhas frases, não dou uma pausa, não faço nada. Vocês não cansam? Eu tô falando corrido porque senão esse vídeo aqui vai ficar de 1 hora, porque nós já estamos o quê? Ó, 22 minutos e ainda tem muita coisa pra falar. Eu ainda estou no primeiro parágrafo. Então eu preciso correr, mas a redação de vocês não tem que correr. Coloquem pausas. Percebam. Quando a gente pausa, a gente entende melhor, fica menos corrido e nós conseguimos compreender melhor o que está sendo dito e o que está sendo escrito. Percebe a diferença de como eu estou falando agora para como eu falo com vocês normalmente durante o vídeo, que eu corro durante o vídeo para dar tempo de falar tudo? Percebem essa diferença? Então, vocês precisam colocar pontos finais. Nossa, Nayane, mas o ponto final é muito rápido, nem dá tempo de ter essa pausa. Percebam, essas pausas que eu faço na minha fala são de milésimos de segundo, mas já fazem diferença quando comparado a essa forma de eu falar. E é essa pausa, milésimos segundos dessa pausa, é o que proporciona o seu ponto final. E isso faz com que a sua redação seja mais fluida. Tem muita gente, eu escrevo demais, que em todas as redações eu escrevo isso. Período extenso. Fragmentem o período de vocês, para que seja mais fácil de entender, mais fluido. Vocês não estão escrevendo, eu já falei isso ontem, vocês não estão escrevendo para corretor, vocês estão escrevendo para uma pessoa leiga. Coloque isso na cabeça de vocês. Parem de escrever para corretor. Porque quando vocês colocarem na cabeça de vocês que vocês estão escrevendo para uma pessoa leiga, vocês vão ter mais cuidado na hora de explicar as suas ideias, na hora de colocar pausas, na hora de deixar o texto fluido, sem palavras difíceis, sem palavras complexas, um linguajar que todo mundo entende, ok? Então, o primeiro ponto, fragmentar esse período que ficou extenso. Aqui tem uma rasura, isso aqui sim é uma rasura. Aqui é muito melhor riscar e escrever na frente do que fazer isso aqui. E aqui, devido a faltou uma crase de novo. E essa última frase, bem como racismo perpetuado. Pela falta de paralelismo, ficou muito sem sentido essa frase, eu não entendi. Porque olha aqui, sou presidente, e vejo a necessidade de intensificar as políticas de mitigação da fúria, devido à ideia enraizada na sociedade de que o sujeito masculino deve ser agressivo, bem como o racismo perpetuado. Como assim? O racismo perpetuado, ele tem que ser mitigado? Ou é ele que é agressivo, ou é ele que é enraizado na sociedade? Perceba que, como não tem paralelismo, eu não sei do que se trata esse bem como racismo perpetuado. Ele tem que ser combatido? É uma ideia que está enraizada? Eu não sei. Então, mantenha o paralelismo na redação de vocês. O que é paralelismo? É manter a lógica. Devido à ideia e devido ao racismo, intensificar as políticas de mitigação da fúria e do racismo, já mostra a ideia do que se trata esse racismo. Dessa ideia enraizada na sociedade que o sujeito masculino é agressivo, bem como a ideia do racismo perpetuado pelas torcidas. Entendeu? Então tem que ter uma relação correta aqui. Deixar evidente qual a sua relação, do que se trata cada trecho do que você está falando.
E aqui, isso aqui é uma marca obrigatória. Sou o presidente do Clube Esportivo da Série A. Por que que tá escrito isso? Pela máscara. Assim como o texto de opinião tem que ter uma máscara, a carta argumentativa também tem que ter uma máscara. E aqui escrevo, eu li escrevo, todo escrito em primeira pessoa. Escrevo, sou, discordo, gostaria, primeira pessoa. Quando eu falo que tem que ser escrito em primeira pessoa, não tem que ter a palavra eu falo nada. Não, a desinência verbal já mostra que o texto está em primeira pessoa. Então, escrevo já mostra que o texto é em primeira pessoa. A primeira pessoa tem que estar presente em todos os parágrafos, assim como no texto de opinião. Inicialmente, desde muito cedo é reverberada a ideia de que o futebol é um esporte para homens, não para mulheres. Aqui é um pleonasmo. Se é inicialmente, é desde muito cedo. E esse trecho aqui foi a paráfrase. Eu falei isso ontem. A paráfrase tem que estar presente em todos os textos, em todas as redações. Mas essa aqui foi uma paráfrase incompleta. Olha o trecho que foi parafraseado. Desde cedo, muito cedo, o futebol nos impõe a supervalorização da macheza e da virulência. Antes de criança entrar na escola, antes mesmo de aprender a ler e escrever, ela já ouviu e repetiu que futebol não é para moço, futebol é para macho. O que foi feito aqui? Na verdade, foi feito um resumo. Pegou a ideia de todo esse trecho que está destacado aqui. Desde muito cedo a gente entende que futebol é coisa para homem, que é a ideia que está, a ideia geral desse trecho, e colocou aqui. Mas resumo não é paráfrase. Eu já falei isso ontem e repito. Resumo não é paráfrase. Você tem que parafrasear o trecho por completo. Então eu tenho que parafrasear desde aqui muito cedo até futebol não é coisa para mais. Então, desde muito cedo, por meio do futebol é imposto uma valorização excessiva da macheza e da virulência. Foi uma paráfrase desse trecho aqui. E aí eu continuo até aqui no final, porque só desse trecho aqui também fica muito curto. Lembrem que a paráfrase de vocês tem que ter no mínimo 3 linhas. Ontem eu falei sobre pegar trechos com marcas evidentes. Mas percebam que esse texto aqui, de forma geral, não tem uma marca evidente. Não tem um nome próprio, com exceção de faixa de Gaza. Não tem datas, não tem números. Então, quais seriam as marcas evidentes aqui? Essas palavras, macheza e virulência, são palavras que a gente não tá muito habituado, a gente não escreve muito. Então, seria uma marca de evidência. Então, perceba que na hora que eu fiz a minha paráfrase aqui agora com vocês, eu troquei todas essas palavras e mantive macheza e virulência para que o meu corretor consiga identificar de onde eu estou tirando isso. Se você muda todas as palavras, o seu corretor vai ter dificuldade de identificar a sua paráfrase. E por ser uma marca obrigatória, você vai perder pontos se ele não identificar. Ah, mas eu escrevi, mas não ficou fácil de identificar. E, gente, um corretor ele vai corrigir várias redações no mesmo dia. Ele não vai ficar lendo o texto motivador todas as vezes que ele tiver que corrigir uma redação. Ele vai ler o texto motivador uma vez, e aí, por isso que tem que ter marcas evidentes. Porque, nossa, de 1930, de onde você tirou esse número? Ah, provavelmente lá do texto motivador. Bate o olho aqui no texto motivador, é isso aqui que a gente faz, ó. Enquanto corretor eu faço isso, ó. Vou batendo o olho assim, falo, nossa, deixa eu ver onde está essa palavra aqui, onde está esse número, essa data. Ah, tá aqui, então pronto. Ah, eu fiz isso para achar esse trecho aqui. Porque, óbvio, eu não tinha decorado onde estava isso aqui. Tem muito tempo que eu corrigi essa redação, que eu li esse texto. Então, macheza e virulência. Bati o olho, tá aqui. Então, é isso. Vocês precisam utilizar marcas de evidência para facilitar a identificação na hora que o seu corretor for corrigir a sua redação. E aqui não foi feito uma paráfrase, foi feito um resumo daquele trecho. Resumo não é paráfrase. E aqui continuando. Dessa forma, durante as partidas é possível perceber uma masculinidade tóxica, uma vez que jogadores que caem facilmente em campo são denominados de mocinhas, de maneira a fomentar ainda mais as agressões físicas entre os jogadores dentro de campo. Aqui eu marquei jogadores porque está repetindo muito próximo de novo na linha 16 e na linha 17. Novamente um período extenso. Perceba que essa é uma letra pequena. Então, 4 linhas traz muita informação. Essa letra aqui, desse tamanho, com esse espaçamento aqui, é no máximo 2 linhas. O período de no máximo 2 linhas. Porque senão fica muita informação. Eu não consigo pensar, processar, entender o que está sendo dito aqui. Aqui eu destaquei durante as partidas porque faltou uma vírgula aqui depois. Porque esse aqui é um advérbio de tempo deslocado. A ordem direta é: dessa forma, é possível perceber uma masculinidade tóxica durante as partidas. Então, como durante as partidas foi antecipado, tem que ter vírgula antes e ter vírgula depois. E aqui também ficou um pouco
É possível perceber uma masculinidade tóxica, uma vez que jogadores que caem facilmente no campo são denominados de mocinha. É só quando os jogadores que caem no campo e são denominados de mocinhos que a gente percebe a masculinidade. Porque da forma como foi escrito, é como se isso aqui fosse a máxima. A única demonstração de masculinidade tóxica é quando os homens caem no chão e são chamados de mocinha. Mas não é assim. Então, isso aqui, ó, quando eles caem, é uma das manifestações da masculinidade tóxica. Precisa deixar isso aqui geral. Uma das manifestações. De fato, presidente, essa conduta crítica perpetuada há anos intensifica a fervorosidade entre os esportistas. Aqui, por que foi feito isso aqui, ó, presidente? Porque, gente, tem que ter interlocução em todos os parágrafos. O que é isso? Em todos os parágrafos, vocês precisam retomar, chamar, conversar com o vocativo de vocês. Então, aqui a carta é para o presidente da CBF. Então, em todos os parágrafos eu tenho que ter. Por isso, senhor presidente, por isso, presidente da CBF, por isso, senhor Ricardo Teixeira, ou por isso, lhe escreve, ou por o lhe também, esses pronomes que retomam o vocativo, eles também servem. Tem que ter um diálogo com o vocativo em todos os parágrafos. Isso é outra marca obrigatória da carta argumentativa. Interlocução. Só que aqui isso é errado. Você não coloca só presidente, só por isso presidente. Não. Você sempre vai colocar senhor e o cargo ou senhor e o nome. E esse nome, é por isso que está destacado logo aqui na linha 20, não é só senhor Ricardo. É senhor Ricardo Teixeira, ou seja, senhor e nome completo, ou senhor e sobrenome. Gente, é uma carta argumentativa. Vocês não conhecem para quem vocês estão escrevendo, o remetente. Ele não é uma pessoa íntima. Então, você não chama quem você não conhece pelo primeiro nome. Isso numa carta, formalmente. Então, você tem que falar ou senhor presidente e senhor com letra maiúscula, ok? Quando você estiver usando um vocativo. Então, nesse caso aqui, ó, de fato, senhor presidente é um vocativo. Então, o senhor tem que estar com letra maiúscula. E você tem que falar senhor presidente, os dois com letras maiúsculas. Ou senhor Ricardo Teixeira, tudo com letra maiúscula. Ou senhor Teixeira, tudo com letra maiúscula. Se o senhor for para sujeito, por exemplo, por isso acredito que o senhor deva fazer isso. Esse senhor não é vocativo, ele é sujeito. Quem deve fazer? O senhor. E aí não precisa ser com letra maiúscula. Quando é vocativo, tem que ser com letra maiúscula. Em segundo lugar, senhor Ricardo. E aqui, de novo, tendo a interlocução, mas de forma errada. Senhor com letra maiúscula e Ricardo Teixeira ou somente o Teixeira. Em segundo lugar, senhor Ricardo, deve-se citar o racismo propagado pelas torcidas, já que, com ela, jogadores são chamados de macaco e objetos são lançados contra eles, visto que são exércitos preparados para a batalha. Aqui eu fiz um X em torcida porque repete, ó, a linha 21 e linha 23, muito próximo, lembra a regra, 5 linhas de distância. O com elas tem que vir entre vírgulas, porque isso aqui é um aposto. Perceba que eu posso falar, já que jogadores são chamados de macacos, mas aqui eu tô falando, já que com elas, jogadores são chamados de macacos. E esse aqui eu marquei, visto que exércitos são preparados para a batalha. Gente, a carta argumentativa, ela não permite subjetividade. O texto de opinião, ele permite que você tenha esse linguajar subjetivo, ele permite que você faça metáforas, por exemplo. Na carta argumentativa, não. É uma carta formal. Cartas argumentativas são formais. Então, não é permitido paráfrase, não é permitido alusões dessa forma. Literárias, se você for fazer uma alusão, por exemplo, com um fato histórico, é diferente. Mas metáforas não são permitidas. É um linguajar objetivo e claro, é algo direto. É uma carta formal. Nesse sentido, as torcidas organizadas negligenciam os direitos humanos, dado que o fanatismo é tão exacerbado de modo a serem capazes de praticar qualquer ato quem critica seu time. Aqui tem alguns pontos. Aqui, você não pratica alguma coisa com alguém. Quando você fala, eu pratiquei com alguém isso, você está falando que você, junto com aquela pessoa, foi fazer alguma coisa. Vocês, os dois, praticaram alguma coisa. Juntos, os dois juntos. Aqui é praticar qualquer ato contra quem? Porque você está falando quem é o alvo dessa prática, desse ato. Então, é praticar qualquer coisa contra quem critica. E critica que não tem acento. Vale ressaltar ainda
que a impunidade dos torcedores que praticam atos racistas incita cada vez mais a violência no futebol. Peço-lhe que considere tais argumentos e reflita sobre cada um deles. Aqui faltou uma conjunção. Portanto, enfim, dessa forma, diante disso, diante do exposto, faltou uma conjunção. Para um cidadão comum, e aqui, ó, o peço-lhe, o lhe, veja, o lhe retoma, o lhe faz o diálogo, o lhe faz a interlocução. Não necessariamente eu preciso repetir de novo. Por isso, peço ao senhor presente. Não, peço-lhe, já tá certo, já tem a interlocução aqui. Para o cidadão comum, o enfraquecimento no esporte é lastimável. Para um presidente, como o senhor, tal cargo pressupõe a realização de medidas que mitiguem a barbaridade no futebol pela agressividade masculina, assim como a discriminação racial das torcidas. Aqui pressupõe sem M porque está falando no singular. Então, tal cargo, seu cargo singular, pressupõe. E aqui também é mitiguem, não é mitiguem a barbaridade no futebol. Enfim, a Confederação Brasileira de Futebol deve agir prontamente. Conto com a sua mudança de atitude e espero uma ação efetiva. Gente, isso não existe, tá? Tem que ter despedida? Tem que ter despedida. A despedida é atenciosamente ou respeitosamente. Só. Gente, vou repetir. A despedidas em cartas argumentativas para a UFO é atenciosamente ou respeitosamente. Não existe mais nada além disso. Agradeço a atenção. Não. Você pode colocar isso na conclusão. Por exemplo, poderia colocar essa frase aqui, ó. Depois do ponto final aqui, como parte da conclusão. A sua despedida é atenciosamente ou respeitosamente. E atenciosamente você usa para qualquer pessoa que não seja do governo e o respeitosamente para qualquer pessoa que seja do governo. Ponto, essa é a regra. O presidente da CBF é do governo? Não. Então, não é respeitosamente, é atenciosamente. E aqui, como que faz isso? Salta uma linha, atenciosamente, vírgula, sem ponto final. Vírgula, salta uma linha de novo, e aqui já tinha acabado as linhas, né? Salta uma linha de novo, José. Não existe isso aqui. Assinatura não existe isso aqui. A assinatura é José ou Josefa. Não tem ponto final na assinatura, mas é José ou Josefa e pronto. Não tem mais, sem menos, além, até mais, até breve, com isso. Não. Faça atenciosamente, vírgula, salta uma linha, José ou Josefa. E pronto. Essa é a assinatura. Mas por que eu gosto dessa redação, desse texto motivador? A redação em si, a argumentação está perfeita. Apesar, sim, de ter alguns erros de questão de estrutura, como eu disse, foi a primeira vez que esse aluno escreveu essa carta, a primeira vez para a UFO também. Então, beleza. Tem algumas questões a serem arrumadas, mas tem as questões aqui, né? Tem o cabeçalho, tem o vocativo, e a argumentação está muito bem. Mas, essa redação aqui chegaria próximo a zero. Por quê? Qual que é o comando? Escrever a carta ao presidente, ok, propondo formas de combater a violência. Não tem isso em momento algum dessa redação. E outra coisa é argumentando a favor das suas propostas. Então, além de propor, você tinha que argumentar a favor da proposta. O que é isso? É justificar, é falar. Eu acho que uma forma de combater a violência é colocando mais policiais no estádio. Não bastava isso. Você tinha que explicar, justificar, argumentar. Por que eu acho que o policial vai resolver a violência? E aí eu tenho que dar a minha justificativa. Perceba que aqui no texto não tem nenhuma proposta. Todo o texto foi só reafirmando como a violência se manifesta, os problemas, a violência, as consequências, as origens da violência no futebol. Mas não tem nenhuma proposta aqui. E muito menos uma argumentação a respeito da proposta. Outro erro muito comum que meus alunos fizeram nessa redação, nesse texto motivador, foi colocar a proposta só lá na conclusão. Por isso eu acho que uma forma de combater a violência é isso aqui. Gente, o comando pedia para vocês falarem de propostas. Então, a redação de vocês tinha que ser isso. Tinha que ser a redação. Vocês poderiam fazer um parágrafo da introdução ou um parágrafo argumentativo apresentando a proposta e o outro parágrafo argumentando a favor dessa proposta, por exemplo, era uma alternativa. Então, a propor e argumentar era o principal. Então, não pode ficar só lá na conclusão. Esse é o principal. Gente, o comando da redação sempre vai trazer o que vocês têm que fazer. Então, isso aqui, na verdade, é uma carta de quê?
É uma carta de solicitação. Você está solicitando o combate à violência. Percebam que a gente sempre fez cartas de solicitação ou carta de reclamação, só que não vinha esse nome. Mas aqui foi feita uma carta de solicitação, vocês tinham que solicitar. E aí vocês já iam apresentar a proposta. Muita gente não apresentou a proposta, começou por aí, ou apresentou a proposta lá na conclusão. Ou um terceiro erro, muita gente fez isso. Por isso, eu acho que uma forma de combater a violência é educando, por meio da educação. Gente, a educação, ela realmente muda tudo. Mas vocês estão escrevendo para o presidente da CBF. Vocês acham mesmo que o presidente da CBF vai mudar a educação do país? Como? Ele nem tem esse poder, a sua atuação não envolve educação. Então, vocês precisam entender para quem vocês estão escrevendo. Vocês precisam escrever para a pessoa certa, direcionada de forma certa, com um linguajar que corresponde àquele remetente, com pedidos que vão fazer sentido para aquele remetente. Então, tenham isso em mente. A carta argumentativa sempre vai trazer um contexto. Vai trazer um para quem e o que vocês têm que escrever. Ela já fala o que você tem que escrever. Então, muita atenção a isso, ok? Essa foi a carta argumentativa. Em relação à carta aberta, a diferença é o vocativo. Você não vai escrever excelentíssimo senhor tal. Por conta do objetivo. A carta aberta você vai falar para um grupo ou você vai falar para o público em geral. Então, a carta aberta é como se fosse um título. Você vai escrever carta aberta às agências de televisão. Carta aberta à Agência Nacional de Saúde, por exemplo, como foi a carta aberta que caiu na UFO. Carta aberta aos brasileiros. Carta aberta ao presidente. Carta aberta aos atores. Carta aberta à comunidade de não sei o quê. Não, então, o vocativo, em vez de ser excelentíssimo senhor presidente, vai ser carta aberta a não sei quem, vírgula, salta linha, começa o seu texto. E a despedida, você não assina em primeira pessoa. Porque a carta aberta você sempre vai falar em nome de um grupo. Você nunca fala em nome de uma pessoa só. Ela é escrita em primeira pessoa, mas você não fala em nome de uma primeira pessoa. Você vai falar, por exemplo, como foi a carta aberta que caiu na UFO. A UFO pediu que você escrevesse em nome da sua comunidade. Então você escrevia em primeira pessoa, e aí lá no final você poderia inclusive reforçar várias vezes o nós, porque você está escrevendo em nome da sua comunidade. E no final, em vez de escrever o José, você ia escrever comunidade do bairro Tocantins, comunidade não sei o que, da cidade tal, comunidade dos moradores do bairro não sei o que. Então, vocês assinam em nome de quem vocês estão escrevendo. Ah, como eu vou saber? O comando vai te dar. O comando fala para quem você tem que escrever e se for uma carta aberta, quem é você, em nome de quem você tem que escrever. Ok? Está até aqui, já tem 40 minutos de vídeo, então porque você tá gostando. Então deixa o seu like nesse vídeo aí, ok? E compartilhe com quem vocês sabem que vão prestar a prova da UFO. E até amanhã. Um beijo pra vocês.